Se você está se sentindo perdida e não sabe o que fazer da própria vida, calma, eu também já me senti assim. Olá, eu sou Eva Maia, eu trabalho com yoga, sou professora, mentora, formadora e se você busca o autoaperfeiçoamento, você está no lugar certo. Fica aqui comigo. Hoje eu vou trazer para você uma experiência pessoal e também vou trazer para você 3 coisas que, se você transformar na sua vida, você transforma qualquer outra área da sua vida. Pessoal, profissional, área da saúde, qualquer outra área. Mas antes é importante que você entenda que a falta de propósito, em muitos casos, muitas vezes não se trata apenas de não saber o que fazer, mas uma combinação de situações internas e externas que afetam como você percebe valor, direção e significado na sua vida. E antes de trazer aqui para você essas 3 coisas que estão baseadas em estudos científicos, eu quero dizer uma coisa para você que o yoga ensina, que é o principal ensinamento do yoga, que é aprender a controlar as flutuações da sua mente. O que o yoga traz pra gente, todo o seu caminho, é um caminho de autoaperfeiçoamento que tem como finalidade a clareza mental. Então veja só, se não há clareza mental, você não vai conseguir acessar aquilo que está mais profundo em você, que pode ser o seu propósito. E aí, gente, nós vivemos num mundo hoje onde eles chamam de era do crescimento exponencial. Ou seja, se hoje a gente vive num mundo onde a informação ela está acontecendo na velocidade 1, amanhã a informação vai estar acontecendo na velocidade 2, depois de amanhã na velocidade 3. Isso daqui só para ilustrar. E como as coisas estão mudando muito rápido, a nossa mente não consegue acompanhar. E como a gente tem acesso hoje à informação de todos os lugares, de todas as maneiras, acesso à rede social, a nossa mente ela pode ficar atrapalhada com tanta coisa a ponto da gente se perder de quem a gente é de fato e, por consequência, se perder do nosso propósito. Por isso essa sensação de estar perdido na vida, de não ter direção, de não saber, eu não sei qual é o meu propósito, e acordar e dormir todos os dias como se você fosse um robô, onde você levanta, faz todas as coisas que você está programado para fazer e ao fim do dia você se recolhe para carregar a sua bateria. Mas eu acredito que não é isso que você queira, pelo menos não é isso que eu quero. Eu quero viver com presença, eu quero viver a partir da minha essência, fazer aquilo que move a minha alma, que move o meu coração, conhecer o melhor do mundo, ter contato com pessoas que me inspiram. E eu acredito que você também queira a mesma coisa. Então é por esse motivo que a gente precisa sim adquirir conhecimento e trabalhar para que a gente não se confunda entre quem a gente é de verdade e entre quem o mundo quer que a gente seja. Porque na maioria das vezes o mundo quer o quê? Quer que você venda a sua atenção, direcione a sua atenção para aquilo que é fútil. E aí eu vou te contar um segredo, a vida passa. O tempo passa muito rápido e quando você vê, passou um mês, passou um ano, passaram 5 anos, 10 anos e você olha para trás e fala, meu Deus, a minha vida passou. O tempo passou correndo e eu ainda estou aqui no mesmo lugar. Mas calma, ouve com atenção essas 3 dicas que eu vou dar para você, coloca em prática, mas coloca mesmo, porque é na prática que o resultado acontece. E eu tenho certeza que pelo menos aí subir o primeiro degrau da sua escada, você vai subir, para que você suba o segundo, o terceiro e tantos quantos outros degraus surgirem aí para você. Primeira coisa que você precisa observar, o que nós chamamos de paradigma da fantasia. A sua mente ela está muito no passado ou ela está muito no futuro? Se a sua mente está muito no futuro, você está vivendo ansioso. Se a sua mente está muito no passado, você está vivendo depressivo. Essa é a fantasia. O paradigma da realidade é o aqui e agora. O que você tem agora? Qual é a sua situação agora? O que está na sua mão fazer agora, resolver agora nesse momento. Então foi isso que eu precisei olhar para mim quando eu estava num momento da minha vida muito complicado, que foi alguns anos atrás.
Eu estava com a minha mente muito no passado. Eu ficava muito olhando para o passado e comparando com a minha vida atual daquele momento. E eu sofria, 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 sofria. E aí eu ficava comparando, comparando. Ai, porque eu tinha isso, agora eu não tenho mais. É porque eu vivia isso, agora eu não vivo mais. Em vez de viver a realidade que eu estava vivendo, olhar para ela com coragem, enfrentar e dar os passos que eu precisava dar, não, eu me paralisei. Porque eu ficava com a mente no passado, na fantasia, e estava deixando de viver o presente. Então, por mais desafiador, às vezes, que seja o presente, ele tem a sua beleza. Ah, tem. Você pode ter certeza. Quando o tempo passa, a gente olha para trás e vê, poxa, aquilo estava daquele jeito, mas tinha isso. Poxa, aquilo estava daquele jeito, mas acontecia aquilo. Então, cuidado, observa bem, a tua mente está muito no passado ou está muito no futuro? E você está perdendo de viver o presente, de se conectar com quem você é e, por consequência, de perceber qual é o teu propósito. A segunda coisa, que inclusive é muito importante na construção de propósito, são as suas relações, a sensação de pertencimento. Então, quando eu estava nessa fase da minha vida, eu estava afastada da minha família, dos meus amigos, eu tinha mudado de país, então eu estava naquela sensação de que eu estava num lugar onde eu não pertencia, que não fazia parte de mim. Eu estava perdida. É como se tivesse ali um quebra-cabeça e tivesse faltando uma peça. E essa peça era eu, que não estava encaixando naquele lugar. Então é horrível essa sensação de não pertencimento, de você não ter a sua tribo. E foi aí quando eu tomei uma decisão, é claro que com a ajuda da minha terapeuta. Eu falei, eu preciso encontrar minha tribo. Eu preciso encontrar as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que tenham o mesmo assunto que eu, que fale não no mesmo idioma, no sentido de idioma, português, inglês, espanhol, idioma no sentido de quais são os interesses dessas pessoas. Eu preciso encontrar essas pessoas e foi o que eu fiz. Eu comecei a participar de eventos, de palestras, fazer cursos, organizar os meus cursos para poder criar essa comunidade, pertencer à comunidade, entrar em grupos, inclusive, de WhatsApp, onde tinha outras pessoas que também eram imigrantes. Isso me ajudou demais a conversar com outras pessoas, a compartilhar experiências, ouvir experiências de outras pessoas. Eu sou muito curiosa, então às vezes quando eu via que era o caso, eu fazia perguntas para as pessoas para entender o que elas tinham passado e de que maneira a experiência delas podia contribuir para o momento que eu estava vivendo. Então é pertencimento, encontrar a sua tribo, encontrar o seu meio, encontrar o seu lugar. Porque às vezes o lugar que você está aí agora, você está se sentindo um patinho fora da lagoa. Não é o teu lugar, não é a tua tribo, não são as tuas pessoas. Eu tô falando no sentido de valores, de gostos e de preferências. Então, encontre a sua tribo. A terceira coisa, e é algo que eu sentia muito, aquela sensação de vazio. Você se sente vazio e nada te preenche. E eu tava aqui com meu marido, com meu filho, todo mundo com saúde, não tava faltando nada, mas uma sensação de vazio, de falta de significado e de propósito na vida. Então eu realmente tinha perdido o meu propósito. Eu não sabia o que eu queria mais fazer. Eu estava confusa, porque tudo aquilo que há algum tempo atrás eu estava planejando para minha vida, de repente eu olhei e falei, não, mas isso não faz mais sentido para mim. Isso não tem como acontecer. Eu preciso voltar para trás, eu preciso dar passo para trás, porque eu não estava vendo o resultado, não estava vendo as coisas caminharem. Então aquilo foi criando um vazio em mim. E à medida que aquele vazio ia crescendo e eu ia dando espaço para ele crescer, eu ia me afastando da minha prática pessoal de yoga, da minha prática de meditação. Eu não usava mais o reiki. Era como se eu não quisesse mais nada. Então eu costumo dizer que eu só não fui diagnosticada, mas eu entrei aí sim no início de um processo de depressão. Então essa falta, esse vazio dentro da gente é horrível, mas ele quer dizer uma coisa, é falta de você, é falta de se preencher, é falta de se olhar, é falta de amor próprio, é falta de estima, é falta inclusive de autorrespeito, inclusive por respeitar o meu processo, porque ao invés de respeitar o meu processo, eu me julgava
porque eu acreditava que eu tinha tomado decisões ruins. Eu me criticava porque eu acreditava que ao invés de eu ter escolhido um caminho, eu fui por caminhos que eu achava que não era mais o meu caminho. Até que eu fui me preenchendo de novo. Até que eu fui me reencontrando. E como eu falei, eu fiz sim terapia, mas eu fiz muita prática em casa. Quando a ficha caiu, eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, senão isso daqui vai só piorar. Então quando a minha ficha caiu, eu voltei com tudo. Eu pedi ajuda e foi aí que as coisas começaram a acontecer. E aí, gente, sabe qual é a sensação? A sensação é que você está numa estrada e caíram muitas árvores. E aquelas árvores estão impedindo o caminho de você passar. E aí, de repente, eu fui tirando uma árvore, tirando outra. E aí o caminho foi livre, foi ficando livre. E as coisas foram acontecendo. E o propósito, ele foi se apresentando para mim. Então, tudo isso está dentro de um guarda-chuva só. É autoconhecimento. É você se perceber, é você se olhar, é você se entender. Além dessas três coisas que é importante observar. Minha mente está no passado ou está no futuro? Eu estou me sentindo deslocado no lugar onde eu estou? O lugar onde eu estou, as pessoas me entendem? Eu entendo essas pessoas? A gente fala a mesma linguagem? A gente tem os mesmos interesses? E como que eu estou aqui dentro de mim? O que está faltando para eu me preencher? E aí que agora eu vou compartilhar algumas dicas com você. É importante você reservar no teu dia práticas, micro compromissos diários. Eu vou reservar 10 minutos do meu dia para respirar. Eu vou reservar 10 minutos do meu dia para meditar. Eu vou reservar 10 minutos do meu dia para fazer uma leitura que eu sei que vai preencher a minha alma. Faça isso. Não subestime a simplicidade das coisas. Eu sempre repito isso. São 10 minutos, mas são 10 minutos valiosos. Que ao invés de você estar perdendo tempo com outras coisas que não vão contribuir para a tua vida, você está fazendo um investimento valioso. Acredita. Além disso, faça práticas de autocuidado. Reserva ali pelo menos... Ah, Eva, não tenho condição financeira para isso, mas reserva uma vez no mês. Vai fazer uma massagem. Marca com aquela pessoa que você gosta de conversar e vai tomar um sorvete com ela, uma tarde, um café. Eu fazia isso. E às vezes aquele papo foi tão gostoso, que você vai voltar transformado para casa. Sabe aquela pessoa que tem as palavras certas para te falar no momento que você mais precisa? Marca um café com essa pessoa. Tira um momento aí da sua semana para você fazer uma caminhada num lugar que você goste e onde você mora. Ah, tem uma rua ali que eu gosto de passear onde eu moro. Ah, tem um parque, não sei, mora perto da praia, da natureza. Escolhe um lugar que você se sente mais em paz e vai fazer uma caminhada nesse lugar. Coloca uma música para ouvir ou vai fazer uma caminhada mesmo em silêncio. Eu vou deixar aqui para você 3 perguntas para você responder para você com sinceridade. Mas antes de responder, reserva um ambiente. Prepara um momento ali, toma um banho, fica cheiroso, vai sentar na tua cama ali, pega um caderno, escreve com sinceridade. Eu vou deixar aqui na tela e se precisar, você pausa para você anotar as perguntas ou depois volta aqui no vídeo para você responder. A primeira pergunta é: o que é inegociável para mim? Então, responda com sinceridade o que é inegociável para você. Aquilo que você mais valoriza e que você fala, olha, sem chance. Então tem uma coisa que eu coloquei como inegociável para mim, que era o momento de paz no meu dia. Eu me desconectava totalmente no celular para responder o WhatsApp, para olhar Instagram, porque, gente, era automático. Eu pegava ali, já entrava na rede. E às vezes eu ficava muito mal. Inclusive, nesse meu processo, eu fiquei 30 dias. Eu tirei as redes sociais e fiquei 30 dias. Respondi o WhatsApp quase zero. Era só se alguém realmente me ligasse. Eu me desconectei total. Eu precisei fazer isso. Então, responde aí o que é inegociável para você. Segunda pergunta: que tipo de pessoa eu quero ser, independente do resultado? Então, pensa aí. Olha, tem uma coisa, gente, que quando a gente decide algo na nossa vida, viram as consequências. Então, dependendo do tipo de pessoa que você quer ser, você se prepara, porque algumas pessoas vão sumir da sua vida. Mas, de outro modo, outras pessoas vão surgir também na sua vida. Então, responda com sinceridade. Né? Tem uma coisa que é importante você fazer, que é antes de você responder, por isso que eu falei, se prepara,
Quando você se conecta, deixa ver aí o que veio na tua mente, deixa fluir também as respostas. E aquilo que apareceu para você, que surgiu ali, tá querendo te dizer alguma coisa. Terceira pergunta, anota aí. Quais momentos da minha vida eu me senti mais viva? Ai, como é gostoso. Traz na memória mesmo, mas não com aquela sensação de peso, de tristeza. É só para você usar como parâmetro. Passado, gente, visitar o passado é muito bom, mas como forma de aprendizado. Opa, olha, isso daqui deu certo. Deixa eu ver agora como que eu posso aplicar isso aqui hoje. Ah, isso daqui foi muito errado, então passou, aprendi a lição, vida que segue. Então, responde com sinceridade isso daí para você. Pode te trazer surpresas e a partir daí você vai encontrar o teu propósito, ou pelo menos vai entrar no caminho de encontrar ele. Bom, eu espero ter te ajudado de alguma maneira e que a minha experiência pessoal possa te inspirar também a encontrar o seu propósito, a você se sentir mais vivo. E nunca esqueça que todos nós estamos em processo de aprendizado, cada um no seu nível de evolução. Então, se você está se sentindo perdido, não se preocupe, você vai se encontrar. E tem uma frase que eu adoro, que é: o caos precede a ordem. Então, sabe como você vai arrumar a sua casa, que você coloca tudo fora do lugar para poder organizar? É isso. Então, às vezes, o fato de você estar se sentindo perdido não é porque as coisas estão indo mal, é porque esse caos aí está sendo necessário para te forçar a olhar para dentro para você se reorganizar. E agora eu quero te fazer um pedido. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com alguém. Se inscreve aqui nesse canal e dá uma curtida aqui nesse vídeo, comenta o que você achou, o que fez sentido para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!